A vida de Absalão, o filho do rei Davi, é uma história que envolve vingança, traição e muita ambição. Absalão, com sua beleza estonteante e carisma arrebatador, trilhou um caminho audacioso em busca do poder e do trono de seu pai Davi. A Bíblia diz que não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Fique conosco até o final para conhecer todos os detalhes da história de Absalão. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. A história de Absalão está escrita no livro de 2 Samuel, no capítulo 13. Absalão era filho do rei Davi, com Maaca, a filha de Talmai, o rei de Gesur. Ele teve 3 filhos e uma filha. O nome de sua filha, que herdou sua beleza, era Tamar, assim como de sua irmã. Alguns eventos trágicos marcaram a vida de Absalão. O primeiro foi quando ele, movido por vingança, tramou a morte de seu meio-irmão Amnon. Absalão estava profundamente amargurado com Amnon, pois ele havia violentado sua irmã Tamar. Absalão havia guardado este sentimento de vingança por 2 anos, até que um dia ele planejou um banquete e convidou todos os seus irmãos, incluindo Amnon, e ordenou a Aoés, seus servos, que o matasse. Após esse trágico evento, Absalão fugiu para o reino de Gesur, a terra de seu avô materno Talmai, e lá ficou por 3 anos. O rei Davi ficou profundamente abalado com a morte de seu filho Amnon, mas após 3 anos da fuga de Absalão, a Bíblia relata que o rei sentiu saudades, e através de Joabe, ele recebeu de volta a seu filho em Jerusalém. Embora Davi tivesse autorizado o retorno de Absalão, durante 2 anos Davi não o recebeu no palácio e não falou com ele. Ele estava inconformado com a atitude do rei. Então, certo dia, Absalão mandou chamar a Joabe para que ele marcasse uma visita ao rei Davi, porém Joabe se negou a ajudá-lo. Chamando-o uma segunda vez, mas ele continuou a negar-se a ajudar. Absalão então ordenou que seus empregados colocassem fogo no campo de Joabe, a fim que ele finalmente ouvisse o seu pedido de conversar com o rei. Joabe então foi falar com o rei, que após ouvi-lo mandou chamar a Absalão, e finalmente pai e filho se reconciliaram. Porém, após a reconciliação, Absalão começou uma conspiração contra o seu pai. Em 2 Samuel, capítulo 15, diz que algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. E todas as manhãs ele levanta ao raiar do dia e ia ao portão da cidade a fim de falar a todos que chegavam com situações para serem ouvidas pelo rei Davi. Ele as abordava e perguntava de qual cidade eles vinham. E assim todos respondiam de qual tribo de Israel eram. Absalão aproveitava a oportunidade e comentava com eles: "A sua causa é boa e justa. Uma pena que não há nenhum representante do rei que te escute." E dizia ainda: "Quem me dera ser o juiz dessa terra? Pois assim eu julgaria todas essas causas e lhes faria justiça." E se alguém se aproximava dele para lhe prestar reverência, ele não deixava, pelo contrário, ele as estendia sua mão e as beijava no rosto, a fim de ganhar sua amizade e conquistar seu coração. E assim ele fazia com todos que vinham a Israel falar com o rei Davi. Ao fim de 4 anos, Absalão pediu ao rei que permitisse que ele fosse a Hebrom, cumprir um voto com Deus que ele havia feito enquanto estava em Gesur, na Síria, pedindo a Deus para retornar a Jerusalém. O rei o abençoou, permitindo assim sua ida a Hebrom. O que Davi não sabia é que tudo fazia parte de um plano nefasto para tentar usurpar o seu trono. Então Absalão foi a Hebrom e mandou em segredo vários mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo que quando eles ouvissem o som das trombetas, deveriam dizer em alta voz que Absalão tinha sido coroado rei em Hebrom. Absalão havia levado consigo 200 homens de Jerusalém, que não sabiam e não faziam ideia de suas más intenções. E depois de oferecer sacrifícios, ele mandou chamar a Aitofel, o conselheiro de Davi. Assim sua ação conspiratória ganhou vários seguidores e ficou evidente sua real intenção. E logo chegou um mensageiro a Jerusalém para informar a Davi o que Absalão havia feito, e que todo Israel havia se unido a ele, e estes agora serviam a Absalão. Davi disse a todos os anciões e oficiais do reino que eles deveriam fugir para escapar da fúria de Absalão antes que fosse tarde demais. E assim o rei e toda a sua família partiram de imediato a pé, deixando apenas 10 concubinas cuidando de seu palácio.
Enquanto o rei fugia, Absalão e uma multidão de israelitas entraram em Jerusalém, acompanhados de Aitofel. Absalão se voltou para Aitofel e perguntou a ele o que deveria fazer naquele momento. E Aitofel respondeu: Deita-te com as concubinas que teu pai, o rei Davi, deixou para guardar o palácio. Assim todo Israel saberá que você não respeita seu pai, e todos os teus aliados serão ainda mais corajosos. Então armaram uma tenda no terraço do palácio, e Absalão deitou-se com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Este acontecimento era o cumprimento de uma das profecias que o profeta Natã havia declarado a Davi, pelo seu pecado com Batesseba. A profecia era que da sua própria casa faria surgir o seu castigo, e que as suas mulheres seriam dadas a outro homem, e ele se deitaria com elas diante de todo o Israel. Aitofel também pediu permissão de Absalão para escolher 12.000 homens, para sair em perseguição para matar o rei Davi e trazer seu exército para Absalão. O plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Absalão, porém, quis ouvir também o conselho de Husai, um leal amigo do rei Davi. Quando Husai chegou, Absalão lhe contou o que Aitofel tinha dito. Então perguntou a ele qual era a sua opinião e se deveria seguir o conselho de Aitofel. Husai, porém, deu outro conselho a Absalão. Ele recomendou que reunisse todo o exército de Israel, tão numerosos como a areia da praia, e disse também que Absalão fosse no meio deles, e que assim eles achariam a Davi onde quer que estivesse escondido, e cairiam sobre ele e seu exército, como o orvalho cai sobre a terra. Absalão e todos os homens de Israel acharam o conselho de Husai melhor que o conselho de Aitofel, e isso aconteceu, porque Deus já havia decidido frustrar o conselho de Aitofel e os planos de Absalão, e assim arruinar o seu propósito de matar Davi. Então, seguindo o conselho de Husai, saíram para o campo, e a batalha começou no bosque de Efraim. Quando Aitofel viu que Absalão não havia seguido o seu conselho, selou o seu jumento e foi para sua casa na cidade, colocou seus negócios em ordem e se enforcou. E assim morreu Aitofel, e foi sepultado no túmulo de seu pai. Husai, porém, enviou recado a Davi dizendo quais seriam os planos de seu filho Absalão. E dessa forma, Davi e seus homens não foram pegos de surpresa por Absalão. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi, e houve uma grande derrota. E ali pereceram 20.000 homens. Aconselhado por seus homens, Davi não tinha participado da batalha, pois eles disseram que o rei era muito valioso e não podiam correr o risco de perder Davi. Davi ouviu os conselhos de seus homens, porém deu ordem a seus comandantes, Joabe, Abisai e Itai, para tratar seu filho Absalão com bondade, e todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem a seus comandantes. Durante a batalha, Absalão se deparou com alguns homens de Davi e tentou fugir montado em uma mula, mas ao passar embaixo dos galhos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pelo pescoço. A mula continuou a correr e o deixou ali pendurado na árvore. Um certo homem o viu naquela situação e correu para informar a Joabe o que havia visto. Absalão pendurado em uma árvore, Joabe questionou ao homem: por que ele não o havia ferido ali mesmo? Joabe lhe falou que se tivesse feito isso, ele teria lhe dado 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. O homem lhe respondeu que não tocaria no filho do rei nem por 1.000 peças de prata, pois todos eles haviam ouvido o rei dizer a seus comandantes para não fazerem mal ao jovem Absalão. Joabe, então, desobedecendo às ordens de Davi, foi ao local onde estava Absalão e cravou 3 lanças em seu peito. Ele ainda, porém, ficou vivo, e em seguida 10 jovens soldados o cercaram e lhe tiraram a vida. Jogaram Absalão em um fosso profundo no meio da mata e colocaram sobre ele um monte de pedras, e todos os israelitas fugiram para suas casas naquele momento. Quando Davi soube da morte de seu filho, ficou muito abalado e foi para o quarto que ficava sobre a porta da cidade e começou a chorar, andando de um lado para o outro, lamentando a morte de seu filho, e dizia que gostaria de ter morrido no lugar de Absalão. Logo chegou a Joabe a notícia que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. A vitória daquele dia se transformou em um dia de luto para todo o exército, pois eles sabiam que o rei estava sofrendo grande angústia pela morte de seu filho amado.
Davi continuou com o rosto encoberto e clamava em alta voz por Absalão. Joabe foi ao palácio falar ao rei e o repreendeu por seu comportamento. E disse que os soldados haviam salvado a sua vida e de sua família, e a lamentação do rei fazia com que eles ficassem envergonhados da vitória. E pensando que, para o rei, seria melhor que os soldados tivessem morrido e Absalão sobrevivido. Depois dessas palavras de Joabe, o rei saiu de seu quarto, se assentou à entrada da cidade. E Davi retornou a Jerusalém, e esse foi o trágico fim de Absalão, o filho do rei Davi. A história de Absalão é uma narrativa complexa e trágica, que nos ensina valiosas lições sobre as consequências de nossas ações, e nos lembra que a vingança e a rebelião podem nos levar a um caminho de morte. Espero que tenham gostado de conhecer sobre a vida de Absalão. Até o próximo vídeo.